programa. O futuro dos estaleiros navais de Viana do Castelo esteve esta semana mais uma vez em debate no Parlamento. A oposição acusou o Governo de ter levado a empresa a um beco sem saída e pediu uma estratégia de viabilização. A maioria parlamentar acusa por seu lado a oposição de demagogia populista e faz referência a uma auditoria que foi feita aos estaleiros em 2009 que defendia uma reestruturação da empresa na altura. A bancada social-democrata acusa mesmo o Governo de José Sócrates de ter escondido esse documento. Estas dúvidas foram precisamente levantadas e dúvidas acrescidas numa carta enviada ao PS pelo deputado Eduardo Teixeira, que está connosco. O PS tem documentos escondidos, na sua perspectiva? Nós queremos saber se tem mais algum documento escondido. Chegou-nos finalmente à mão, esta semana, esse relatório do Tribunal da IGF que se remetia em 2009 à preocupação do caminho que os estaleiros navais de Viana do Castelo estava a ter nos últimos anos e desde 2005. E apontando a necessidade absoluta de uma forte reestruturação interna que passasse pela não dependência destas ajudas constantes que, como empresa que é e que está no mercado e que também está obrigada às leis de concorrência, não podia, cada vez que construía um barco, sabia, e eu quero dar aqui, em primeiro lugar, uma palavra muito especial aos trabalhadores daquela casa, que muito considero. Eles próprios me disseram no Parlamento, em várias reuniões que tive com eles, quer no Parlamento, quer nos estaleiros navais de Viana, me disseram que havia inúmeros problemas de gestão nos últimos anos dos estaleiros navais de Viana. Sabe, Sandra, que cada vez que se começava a construir um barco naquela empresa, assumia-se internamente, e eles demonstraram, eles deram documentos de suporte sobre essa questão. Aliás, uma auditoria externa feita à empresa, sabia-se que, à partida, cada barco que era construído tinha, em média, alguns milhões de custo para a empresa, que já estava descapitalizada e estava em falência técnica, que não tinha suporte financeiro para assegurar aquele montante que era o diferencial entre o custo dos barcos e o dinheiro que receberiam pela venda. Isto era insustentável. Disfarçou-se com certeza durante muitos anos. Os estaleiros navais tiveram problemas desse índole. Por exemplo, construíram navios químicos que, em média, cada um dos navios deu prejuízo. Mas sabia-se, à partida, a mim o que me chateia não é os problemas que possam ter surgido durante a construção de um navio. É que, à partida, já se sabia que, quando se começava a construir, os trabalhadores não tinham culpa nenhuma, mas aquilo iria dar prejuízo. E o prejuízo não era assumido pelo o armador do barco, era assumido pelo Estado. E, portanto, o problema dos estaleiros navais foi atirado sempre para a frente pelo Partido Socialista na última década. Chamam-se dois últimos anos em que nada foi feito. Eu tenho a consciência perfeitamente tranquila, porque em 2008 era eu presidente distrital do Partido Social Democrata em Viana do Castelo e vi a primeira página no Jornal Nacional, semanário, talvez o maior semanário do país, e na altura a dizer que um navio Atlântida tinha problemas de estabilidade e que poderia ser recusado pelo Governo Regional dos Açores. E aí começou o grande problema do estaleiro naval de Viana do Castelo, a sério, em termos até de credibilidade. Eu não percebo que um Governo Regional açoriano, que tem por trás, com certeza, o Partido Socialista, um Governo da República, que tem por trás o Governo Socialista, uma Câmara Municipal de Viana do Castelo, que tem por trás o Partido Socialista, não tenham conseguido sentar-se à mesa naquela altura e evitar que os estaleiros navais de Viana do Castelo e o país, pelos vistos aquilo foi suportado pelo país, tenha um navio ainda atracado no Alfeite, que custou de forma direta 57 milhões e meio de euros, mais um segundo navio, que é o anticiclone, que ficou no estaleiro em construção de 7 milhões e meio e cujos custos totais, porque a indemnização foi paga aos açorianos num acordo arbitral duvidoso, que a Impordef já entregou à Procuradoria-Geral da República. Eu já teria a oportunidade para falar sobre o assunto. Entregou à Procuradoria-Geral da República para analisar e o Partido Socialista, na época, remeteu-se a um absoluto silêncio. Deixou que o governo açoriano tivesse não honrado o seu contrato, invocando uma cláusula que era o barco dava menos 2 nós. E que depois se provou, mais à frente, que isso não era verdade. O barco está lá, não foi mais vendido e o estaleiro naval de Viana do Castelo não ganhou nenhum mais contrato. Isto é problemático. E sabemos agora que em 2009 o secretário de Estado das Finanças da época entregou um despacho, porque o documento já está no Parlamento e, portanto, estamos todos à vontade para falar sobre o assunto. A pedido do Parlamento foi feito um inquérito na IGF em que apontava já que desde 2005 estas ajudas ilegais que o Governo estava a conceder
ao estaleiro naval do Viana do Castelo poderia alterar as leis de concorrência. E então o governo do PS preferiu guardar esse despacho, esse relatório que tem 80 páginas de indicações, preferiu guardá-lo e não executá-lo. E o estaleiro, em 2009, em 2010, em 2011, continuou 2012. Mas ninguém ajudas ilegais, a expressão usada pelo deputado Eduardo Teixeira é uma acusação grave. Da IGF. Lá está, eu há situações. Mas os estaleiros navais de Viana do Castelo acabam por ser um bocado um exemplo de um sintoma do que aconteceu com muitas empresas sob a alçada do Estado nos últimos anos. Os problemas dos estaleiros navais de Viana do Castelo é um problema grave, complexo. É um problema grave, complexo e tem a ver também com todo o contexto. Mas não vem de agora, não vem dos últimos 2 anos. O problema é que nos últimos 2 anos tudo piorou, tudo se degradou. Em 2 anos não se pregou praticamente um prego nos estaleiros de Viana do Castelo, tendo lá 600 trabalhadores. O Partido Socialista despedir 420 trabalhadores, como o PS fez em 2009. Nunca se foi proposto. O plano de reestruturação isso não corresponde à verdade e vocês sabem que não é verdade. Desculpe, é verdade. E, portanto, o que nós tínhamos previsto é que, à medida que as aposentações se fossem sucedendo, não entrariam novos trabalhadores. Não é verdade. É verdade, e você sabe bem. E, portanto, o que é engraçado, o que é absolutamente extraordinário, é que nos 2 últimos anos tudo piorou, tudo se degradou, tudo parou. O navio que estava a ser construído para a Marinha parou. O CDS nada fez, o Ministro da Defesa nada fez, o PSD nada fez, tudo se degradou. E agora o PST e este Governo vêm falar num relatório que com certeza lá tem há 2 anos, porque, ao contrário do que fez Paulo Portas, nós não precisamos digitalizar documentos quando saímos dos governos, porque todos os documentos ficam no Governo. No rato não há digitalização de documentos, nem há documentos secretos. Portanto, o Governo tem há 2 anos esse relatório em mãos, há 2 anos que governa o país e a única coisa que fez foi deixar degradar e muito a situação, que já por si era muito complicada. Aliás, o que fez nos estaleiros, fez no país. Que saudades temos, apesar de tudo, do país de há 2 anos atrás. Nós encontramos uma solução, sabe? Não encontraram solução nenhuma. Cada vez que... A solução que encontraram foi despedir 600 trabalhadores. Vamos ser que saudades temos do país há 2 anos atrás. Esse assunto que eu tenho lutado muito é o estaleiro naval, porque considero que é importante e é estratégico para o país. Mas há uma garantia que eu lhe dou. E é uma garantia que lhe dou. E é uma garantia que lhe dou. E que dou também aos nossos... Dará muitas garantias. Agora candidata à Câmara Municipal de Viana. Mais do que o Partido Socialista tinha feito. Nós não despedimos ninguém, não despedimos 420 trabalhadores. Como nós tivemos necessidade de suspender o plano. Para manter os estaleiros é só um minuto, peço-lhe só esse minuto. Temos 2 minutos para fechar este programa. Preciso. Deixe-me só dizer esta questão. Falou bem mais tempo que eu, com certeza. Nós fizemos algo que é simbólico. E iniciamos a construção dos navios asfalteiros. O aço já chegou àquela empresa, o trabalho já chegou àquela empresa. Nós temos um plano para concessionar os terrenos que, por sua vez, levarão também a questão dos equipamentos e a atividade que está garantida por 2 anos. E a situação de hoje é pior do que a ontem, em Viana do Castelo, mantém-se-á. Chega de narrativas socialistas que têm levado o país. Querem parecer que ainda é possível salvar postos de trabalho, manter... Temos capacidade, temos conhecimento, temos capacidade produtiva, temos capacidade instalada de trabalho. Ainda é possível salvar os estaleiros? Obviamente que é. E vamos o problema é que a solução que o PSD apresenta é o desmantelamento da empresa, a sua privatização e o despedimento de 600 trabalhadores. Não é verdade. Portanto, eu acho que nós, nesta área produtiva, tudo temos que fazer para salvar postos de trabalho e para salvar a nossa indústria. Estes são os factos, esta é a verdade. E a ideia de reinventar, de ir buscar ao fundo do baú uma coisa que supostamente estava escondida. Temos de fechar este programa, não temos mais tempo para a conversa. Eu agradeço a ambos, Rui Santos e Eduardo Teixeira, agradeço a ambos estes minutos que passaram na nossa companhia. Uma boa noite. Obrigada a ambos. Muito obrigado. Esta edição fica por aqui. Já sabe, atualizamos toda a informação no 24 Horas. Contamos consigo. Até lá.